eu descobri por que a minha mãe me tratava tão diferente dos meus irmãos. Nós somos 4 irmãos e eu sou a filha mais velha. Na minha casa, quando a gente era criança, era uma confusão. Meus irmãos brigavam comigo, meu pai brigava comigo, minha mãe brigava com todo mundo, porque todo mundo falava que a minha mãe me tratava diferente, que tudo de melhor era pra mim, que eu não fazia nada de errado. Inclusive, eu cansava de escutar o meu pai falando assim: você puxa saco pra Andréia, porque você bate nos outros meninos e na Andréia você nunca encostou um dedo. Quando eu era pequena, eu não entendia isso direito, sabe? Meus irmãos brigavam comigo, ficavam com raiva. Eu não entendia direito. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que realmente tinha essa diferença. Pra vocês terem uma ideia, eu fui a única filha que nunca estudei numa escola pública. Eu fui a única que estudei em escola particular, aliás. Eu fui a única filha que teve festa de 15 anos. Então, começou a surgir dúvidas na minha cabeça. Só que a minha mãe, ela falava assim que não, que muitas das coisas eu tive e os meus irmãos não tiveram, porque eu fui a primeira filha e, como diz o ditado, quem chega na frente bebe água fresca. Era isso que a minha mãe sempre falava. Mas eu confesso que era tanta diferença, sabe? Era tanta coisinha que eu criei uma teoria na minha cabeça. Eu pensava assim, a minha mãe traiu meu pai com um cara que ela amava muito, né? Sei lá, o amor da sua vida, e ela ficou grávida de mim. Então, por isso que ela deve ter essa diferença entre mim e os meus irmãos. Só que aí, depois eu já casada, já não morava mais com os meus pais, o meu pai adoeceu. Meu pai sempre foi diabético, né? Mas de uns tempos pra cá, meu pai não vinha cuidando direito. Ele teve uma infecção numa mão dele, que ele teve um machucado, não cicatrizou, infeccionou essa mão e veio a generalizar. E ele, na UTI, ele pediu para falar com todos os filhos, sabe? Para os meus irmãos, ele pediu desculpa e falou assim para eles não culpar a minha mãe, porque o fato dela fazer diferença entre a gente não era culpa da minha mãe, mas sim culpa dele. E para mim, ele contou a história do porquê a minha mãe sempre fez essa diferença. Diz o meu pai que quando a minha mãe ficou grávida de mim, eles ainda namoravam e o meu pai nem trabalhava, que ele era muito novinho. E ele falou que ficou desesperado porque ele achava assim que ele não tinha condição de sustentar a família ainda. Então ele falou para minha mãe que ele não queria o neném, que era para minha mãe abortar. E a minha mãe falou que não ia tirar, que ela ia ficar com o neném, nem que ele podia sumir na vida, que ela ia dar conta. O meu pai disse que não ficou satisfeito e levou ela na conversa, falando que queria, que ia arrumar um serviço, que ia dar um jeito. E acabou dando um remédio abortivo para minha mãe, mentindo para ela que era uma vitamina, sei lá, alguma coisa do tipo. Minha mãe passou mal, minha mãe sangrou e a minha mãe foi parar no hospital. E só por um milagre divino mesmo que eu tô aqui, porque na verdade não era pra estar. Só que depois meu pai se arrependeu, né? Ele me pediu perdão, ele disse que quando eu nasci, que ele viu o meu rosto, que ele bateu o joelho no chão, agradeceu a Deus, se sentiu muito culpado, arrependido, pedia muito perdão pra Deus, pra minha mãe. E aí, segundo o meu pai, a diferença que a minha mãe sempre fez entre a gente era por conta disso. Porque ele acha que na cabeça dela, pelo fato dele ter me renegado, ela precisava me amar e cuidar de mim ao dobro, né? Se ela precisava cuidar dos meus irmãos um tanto, ela precisava cuidar de mim 2 tanto, porque o meu pai me rejeitou. Enfim, eu perdoei o meu pai, os meus irmãos perdoaram a minha mãe. E hoje, eu sendo mãe, gente, eu fico me policiando, sabe? Porque de jeito nenhum eu quero fazer distinção entre os meus filhos. Eu me lembro muito bem o tanto que isso fazia mal para os meus irmãos, sabe? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu imagino que deve ser um sentimento muito ruim ter um filho rejeitado pelo pai. Graças a Deus eu não passei por essa experiência.
Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que uma mãe, ela não pode despejar isso em cima dos seus filhos, né? Sem querer julgar, já julgando. Porque os outros filhos não têm culpa disso, né? E é claro que fazendo uma distinção tão grande assim, é claro que os outros filhos vão sentir. E eu penso que, apesar de perdoar, sabe, depois de passar tanto tempo, mesmo assim ainda fica as lembranças, né? Então eu acho que a gente tem que sim que se policiar, sem comparar filho, porque mãe é mãe, filho é filho, e a gente tem que amar e tem que cuidar igual, né? Não tem isso, independente se meu marido é o pai, se o meu ex é o pai, se o atual é o pai, o filho vai ser filho do mesmo jeito. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque ajuda muito o nosso cantinho a crescer. E se você quiser me enviar a sua história, já falei pra vocês, né, gente? Uma história de amor, romântica, de terror, engraçada, de superação. Uma história que tenha te marcado aí, é no e-mail que tá na sua tela aí. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Um beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!